Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, seu professor de legislação para o concurso da PCDF, para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Galera, reta final, estamos aí a menos de um mês para a realização da sua prova de agente, da sua prova de escrivão. Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para contribuir, para tentar contribuir com a sua futura aprovação. Vamos resolver algumas questões sobre assuntos pontuais do regimento interno, conteúdos que são muito relevantes nessa reta final. Galera, o regimento interno, sem sombra de dúvidas, é a norma mais complicada de se estudar. Primeiro, porque é muito extenso, é muito grande. Segundo, porque tem muitas atribuições e estudar atribuições, além de ser bastante complicado, às vezes também é muito chato. Então, pessoal, preparei essa aula com alguns tópicos que são importantes. Vou falar para você também do meu material de reta final aí do regimento interno, que eu considero primordial aí também para a sua preparação, pelo fato de reduzir bastante o conteúdo do regimento interno, abordando apenas as principais partes. Beleza, pessoal? Então, nessa aula a gente vai fazer isso, resolver questões do regimento interno da Polícia Civil, do Decreto 30.490 de 2009. Os slides utilizados na aula estão disponíveis para você gratuitamente na descrição do vídeo. Entra lá, baixa lá o material. Essa reta final é bom você fazer também um trabalho visual do conteúdo para você poder memorizá-lo de uma forma mais produtiva. Se você tiver qualquer dúvida, basta me contatar aí pelos canais de comunicação que eu vou deixar para você. Beleza? Então vamos lá, iniciando a nossa aula de hoje, legislação para a PCDF. Eu sou o professor Vinícius Ferreira, tá na tela o meu Instagram. Se você tiver Instagram, me segue lá, vai me ajudar bastante ter você como seguidor. Tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Eu respondo todo mundo que entra em contato comigo. Você também pode mandar aí as suas dúvidas através dos comentários do nosso vídeo. Beleza, galera? Então, o tema da nossa aula é exercícios dos principais tópicos do regimento interno da PCDF. Como eu disse para vocês, galera, eu tenho esse material aqui do regimento interno, exclusivo do regimento interno da PCDF, em PDF, que vai ser muito útil para esses últimos dias que antecedem aí a prova da PCDF. Ele aborda apenas as principais partes do Decreto 30.490 de 2009, as principais partes desse regimento interno da PCDF. Professor, como você sabe que são as principais partes? Porque são os assuntos já cobrados em prova, das partes já cobradas em prova, e no que se refere a regimentos internos, fazem parte dos conteúdos aí que o Sebrasp costuma cobrar. Nesse material você vai ter 120 questões inéditas e comentadas, todas as questões têm um gabarito, e os comentários com a resolução da questão, que vai ser muito útil aí para essa reta final. Ele tem variados esquemas, são muitos esquemas e tabelas comparativas que vai contribuir na sua assimilação do conteúdo. Tem as principais partes da lei, aqui eu falo no sentido genérico, tem as principais partes da norma. Você vai ler só os dispositivos que são mais cobrados, vai reduzir a sua leitura do regimento interno aí em 95%, e tem um fórum de dúvidas aí para você sanar a sua dúvida. Você pode adquirir esse material pelo link da descrição do vídeo. Galera, esse material custava R$15, nessa reta final eu diminuí o preço, está custando apenas R$10. Hoje nenhum lanche aí a gente tem pagado R$10. Então, R$10 aí num conteúdo que vai ser muito útil para essa reta final desse concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Beleza, galera? Antes de iniciar aí a resolução das nossas questões, eu sempre costumo falar para os meus alunos em aulas presenciais. Eu divido o estudo do regimento interno em 5 partes. A gente tem as disposições iniciais e finais, estrutura administrativa, atribuições das unidades, atribuições dos cargos efetivos e atribuições dos cargos em comissão. Aqui a gente vai fazer 2 questões sobre cada um desses tópicos aí, as principais partes desses tópicos. Então vamos lá, a primeira questão na sua tela, questão que diz o seguinte:
A Polícia Civil do Distrito Federal, instituição permanente da administração direta, essencial à função jurisdicional e vinculada ao gabinete do governador do Distrito Federal, é dirigida por delegado de polícia de carreira e tem relativa autonomia política, administrativa e financeira. Galera, essa questão cobra de você o artigo 1º do Regimento Interno, o artigo que apresenta algumas características da PCDF. Essa questão está errada. Galera, primeiro ponto, a Polícia Civil não tem autonomia política. A Polícia Civil é um órgão público. Órgãos públicos não possuem autonomia política. Autonomia política é uma característica privativa dos entes federativos. É uma característica privativa dos entes federativos, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Podemos entender essa autonomia política como a capacidade de legislar, capacidade de criar suas próprias leis. Com relação a essa autonomia administrativa e financeira prevista no artigo 1º, ela foi declarada inconstitucional. Mas essa declaração de inconstitucionalidade ela é posterior ao seu edital. Então, é uma característica que você tem que conhecer para fins de literalidade. Então, leia esse artigo 1º e leve essa informação para a sua prova. Beleza? Se te perguntar a jurisprudência, saiba que o entendimento que prevalece é que não há relativa autonomia administrativa e financeira na PCDF. Aqui, a gente vai valorizar a letra da lei. Beleza, galera? Vamos para a resolução da questão de número 1. A PCDF ela é uma instituição permanente da administração direta do Distrito Federal. Lembre-se, a Polícia Civil é organizada e mantida pela União, mas é um órgão distrital. A PCDF é essencial à função jurisdicional. Ela é vinculada ao gabinete do governador do Distrito Federal, segundo o regimento interno. Ela é dirigida por delegado de polícia de carreira e, segundo o artigo 1º do regimento interno, ela tem relativa autonomia administrativa e financeira. Relativa autonomia administrativa e financeira. É importante aplicar os conhecimentos jurisprudenciais aplicados ao tema, caso seja cobrado na sua prova. Então, questão de número 1, gabarito da questão. O item está errado. Vamos para a questão de número 2. Eita porra, professor, o tamanho dessa questão. Galera, esse tipo de questão é comum em prova. Eu recomendo que a resolução desse tipo de questão ela se dê de forma... como que eu posso dizer? Ela vai se dar aí na sua prova para facilitar de forma partilhada. Resolva questões em partes. Analise parte por parte e diga se está certo ou errado essas partes, para que no todo você verifique se o item está certo ou errado. Porque geralmente a gente lê esse tipo de questão, a gente chega aqui e a gente nem lembra mais o que está escrito na primeira linha. Então vamos lá, são funções essenciais da Polícia Civil do Distrito Federal, questão que aborda o artigo 4º do Regimento Interno, funções essenciais, assunto importantíssimo e já explorado em concursos anteriores. Ressalvada a competência da União, executar as funções de polícia judiciária do Distrito Federal e a apuração de infrações penais, exceto as militares e eleitorais, até aqui está certo, organizar, executar e manter serviços de controle e fiscalização de armas, munições e explosivos na forma da legislação pertinente, está certo, isso é uma função essencial da PCDF, artigo 4º, Inciso 2 do Regimento Interno, recomendo que você leia esse dispositivo, porque muito candidato erra essa questão. Aqui a gente não está falando de competência para conceder ou não, autorizar ou não porte de arma. A gente está falando de um serviço de organização e execução de serviço de controle e fiscalização de armas. Beleza? Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo e participando de medidas de proteção à sociedade, está certo, isso é uma função essencial da PCDF. Promover o intercâmbio policial com organizações congêneres, está certo. Colaborar na execução de serviços policiais relacionados com a prevenção e a repressão da criminalidade interestadual,
tá certo. Executar as atividades de perícia criminal, médico legal e papiloscópica também tá certo, é função essencial da Polícia Civil. Realizar as identificações civis e criminais, tá certo. Cooperar com as autoridades administrativas e judiciárias no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares, tá certo. E cooperar com os demais órgãos de segurança pública, também tá certo. Então, galera, o gabarito da questão 2, o item está correto. O item apresenta as funções essenciais da Polícia Civil previstas no artigo 4º. Observe a resolução da questão 2. Então, são funções essenciais da PCDF, ressalvada a competência da União, executar as funções de Polícia Judiciária do Distrito Federal e a apuração de infrações penais, exceto as militares e eleitorais. Galera, muito cuidado com essa função essencial do artigo 4º, inciso 1 do Regimento Interno. No caso de competência da União, a Polícia Civil não executa as funções de Polícia Judiciária, mesmo que o crime tenha acontecido no Distrito Federal, e a PCDF não apura infração penal, militar e eleitoral, segundo o Regimento Interno. Atenção a essa função essencial, artigo 4º, inciso 2, organizar, executar e manter serviços de controle e fiscalização de armas, munições e explosivos na forma da legislação pertinente é função essencial da PCDF. A Polícia Civil tem uma unidade que é a DAMI, a Divisão de Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil, que cuida dessa atribuição. Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo e participando de medidas de proteção à sociedade. Promover o intercâmbio policial com organizações congêneres, colaborar na execução de serviços policiais relacionados com a prevenção e repressão da criminalidade interestadual, executar as atividades de perícia criminal, médico legal e papiloscópica e realizar as identificações civis e criminais, cooperar com as autoridades administrativas e judiciárias no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares e, por fim, cooperar com os demais órgãos de segurança pública. Essas são as funções essenciais da Polícia Civil do Distrito Federal. Galera, segunda questão, item certo. Destaque aí no seu estudo da reta final do Regimento Interno, o artigo 4º. Vamos para a nossa terceira questão, questão de estrutura administrativa. O Departamento de Polícia Técnica é diretamente subordinado à Direção-Geral da PCDF. Galera, questão 3, o item está certo. O item está correto. Galera, basicamente, a Polícia Civil tem essa estrutura administrativa. No topo, a gente tem a Direção-Geral como órgão de maior hierarquia. Temos a Corregedoria, as assessorias e a Secretaria Executiva logo abaixo. E temos os departamentos e a Academia de Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica ele é diretamente subordinado à Direção-Geral. Observe que entre o Departamento de Polícia Técnica e a Direção-Geral não há ninguém. Lembrando que a Corregedoria e as assessorias são aqui desenhados como órgãos de assessoramento da Direção-Geral. Então, os departamentos eles não estão subordinados à Corregedoria. Departamentos, academia, corregedoria, assessorias e a Secretaria Executiva, eles têm aí na sua estrutura, logo acima, apenas a Direção-Geral da PCDF. Lembrando que a Secretaria Executiva, segundo o Regimento Interno, ela é diretamente subordinada ao diretor-geral adjunto da Polícia Civil. Beleza, galera? Então, o Departamento de Polícia Técnica é, sim, diretamente subordinado à Direção-Geral da Polícia Civil. Galera, essas dicas que estão na sua tela são muito importantes para essa reta final aí do seu estudo de regimento interno, porque ele traz um pincelado geral sobre esse regimento interno. Então, a Direção-Geral da PCDF
só estão diretamente subordinados às assessorias, à corregedoria, os departamentos e à Academia de Polícia Civil. Então, qualquer outra unidade que a banca coloque na sua prova dizendo que está diretamente subordinada à direção geral, vai estar errado. Então, não existe delegacia, não existe divisão, não existe comissão, não existe instituto, não existe policlínica, não existe ouvidoria, não existe coordenação diretamente subordinada à direção geral. Somente as assessorias, a assessoria da direção geral é assessoria para assuntos institucionais, somente a corregedoria, somente os departamentos e somente a Academia de Polícia Civil. Lembrando que a Secretaria Executiva, como eu disse para vocês, diretamente subordinada ao diretor-geral adjunto da PCDF. Galera, a corregedoria só estão diretamente subordinados às suas unidades internas. Então, não existe departamento, não existe nenhuma outra unidade, salvo aquelas que estão na estrutura da corregedoria, diretamente subordinados à corregedoria. Então, é a ouvidoria, a Comissão Permanente de Disciplina, a Divisão de Investigação, a Divisão de Correição, a Divisão de Registros Criminais e Controle de Procedimentos, a Divisão de Tramitação de Autos e a Divisão de Procedimentos Administrativos Disciplinares, que estão diretamente subordinados à corregedoria. Ninguém mais está. Ninguém mais. E, por fim, não há unidade subordinada à unidade de mesma categoria. Galera, não existe departamento subordinado a departamento, não existe delegacia subordinada a delegacia, não existe divisão subordinada a divisão, não existe coordenação subordinada à coordenação e assim sucessivamente. Então, são 3 dicas valiosas aí do seu estudo de legislação específica para a PCDF, do seu estudo de regimento interno. Questão de número 4. São órgãos de direção superior da Polícia Civil do Distrito Federal a Direção-Geral, a Corregedoria Geral de Polícia, o Departamento de Administração Geral e a Academia de Polícia Civil. Essa questão 4 ela está errada porque tem um intruso. Galera, a academia não é órgão de direção superior. Só são órgãos de direção superior a Direção-Geral, a Corregedoria Geral de Polícia e o DAG, que é o Departamento de Administração Geral. Olha a resolução da questão de número 4. São órgãos de direção superior a Direção-Geral, a Corregedoria Geral de Polícia e o Departamento de Administração Geral. Lembrando que a Corregedoria também é o órgão de controle interno da atividade policial. Professor, o que é a academia? A Academia de Polícia Civil é uma unidade orgânica de formação e capacitação profissional policial. Beleza? Então, órgãos de direção superior, somente esses 3. Direção, Corregedoria, Departamento de Administração Geral. 4ª questão, gabarito errado. Vamos para a 5ª questão. É atribuição da Direção-Geral da PCDF, com o auxílio dos respectivos diretores dos departamentos e dos demais órgãos de direção superior, planejar, normatizar, dirigir, supervisionar, fiscalizar, administrar, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações de polícia circunscricional, de polícia especializada, de polícia técnico-científica, de atividades especiais, de ensino e treinamento e de correição. Galera, em outras palavras, a questão te diz, é a atribuição da Direção-Geral da PCDF ser responsável pela porra toda. Essa questão ela está certa. Ela apresenta uma das principais atribuições da Direção-Geral da Polícia Civil, segundo o artigo 6º, inciso 8 do Regimento Interno da PCDF. Olha a resolução da questão de número 5. Artigo 6º, inciso 8, a Direção-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal, órgão de direção superior, dirigido pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, tem como atribuições, inciso 8, com o auxílio dos respectivos diretores dos departamentos e dos demais órgãos de direção superior,
Planejar, normatizar, dirigir, supervisionar, fiscalizar, administrar, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações de polícia circunscricional, Departamento de Polícia Circunscricional, de Polícia Especializada, Departamento de Polícia Especializada, de Polícia Técnico-Científica, Departamento de Polícia Técnica, de Atividades Especiais, Departamento de Atividades Especiais, de Ensino e Treinamento, Academia de Polícia Civil e de Correição, Corregedoria. Galera, a Direção-Geral é responsável por tudo relacionado à Polícia Civil. Para fins de organização administrativa e de divisão de atribuições, essa Direção-Geral, essa Polícia Civil, ela é desmembrada em diversas outras unidades, entre elas os departamentos, a Corregedoria e a Academia, responsável por cada uma dessas atividades descritas nessa atribuição. Beleza, galera? Questão 5, gabarito da questão certo. Vamos para a questão de número 6. Julgue os itens a seguir. De acordo com o regimento interno, é correto afirmar que há apenas 2 atribuições da Corregedoria Geral de Polícia. Vamos ver. Supervisionar e orientar os procedimentos formais relativos às funções de polícia judiciária e de investigação de infrações penais da Polícia Civil. Isso é competência da Corregedoria? Sim. Realizar a correição dos procedimentos penais e administrativos é atribuição da Corregedoria? Sim. Controlar a permanência e a tramitação de autos de procedimentos penais e disciplinares é atribuição da Corregedoria? Sim. Então, a questão de número 6, o item está errado. Não há apenas 2 atribuições da Corregedoria. Todas as atribuições são da Corregedoria. Galera, orientar, controlar e padronizar são as principais finalidades de qualquer corregedoria, independente do órgão. Essa questão apresenta as atribuições descritas no artigo 10, que fala da Corregedoria Geral de Polícia, incisos 1, 2 e 3 do Regimento Interno da Polícia Civil. Olha a resolução da questão 6. A Corregedoria Geral de Polícia, órgão de direção superior e de controle interno da atividade policial civil, diretamente subordinada à Direção-Geral de Polícia Civil, tem como atribuições: inciso 1, supervisionar e orientar os procedimentos formais relativos às funções de polícia judiciária e de investigação de infrações penais da Polícia Civil, realizar correição nos procedimentos penais e administrativos e controlar a permanência e a tramitação de autos de procedimentos penais e disciplinares. Não se esqueça, a Corregedoria é órgão de controle interno da atividade policial civil. Então, atividades relacionadas ao controle dos procedimentos policiais são feitas pela Corregedoria. A você, futuro e futura policial civil, 2 atribuições da Corregedoria se aplicam diretamente a você. Primeiro, ela é responsável pela investigação social. Segundo, a Corregedoria expede com exclusividade as certidões de antecedentes criminais dentro da Polícia Civil. Então, controle, orientação, padronização, certidão de antecedentes criminais e investigação social. Além disso, só a Corregedoria investiga policial civil, somente a Corregedoria. A Corregedoria instaura e julga a sindicância e a Corregedoria é responsável por promover o bom relacionamento da Polícia Civil com os demais órgãos da persecução penal, magistratura, Ministério Público e Ordem dos Advogados. Beleza? Muito cuidado com a Corregedoria. É um instituto, é uma unidade muito explorada em provas de concurso público. Vamos para a nossa 7ª questão. Vamos falar agora das atribuições dos cargos efetivos, os principais aí do agente de polícia e do escrivão de polícia. Então, investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais é a atribuição do agente de polícia? Galera, sim. É o que estabelece o artigo 99, inciso 1 do Regimento Interno da Polícia Civil. Vamos verificar todas as atribuições do agente de polícia na sua tela.
Então, são atribuições do agente de polícia investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, é o nosso gabarito. Assistir à autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia civil, coordenar ou executar operações e ações de natureza policial ou de interesse de segurança pública, executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações e dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais. Essas são as 5 atribuições específicas do agente de polícia. Essas outras 2 atribuições são atribuições genéricas que se aplicam aos cargos em geral. Desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições ou determinadas por superior hierárquico e inerente à atividade policial e cumprir e fazer cumprir o presente regimento, regulamentos administrativos e leis em vigor. Questão 7, gabarito certo. Vamos para a questão de número 8. Julgue os itens a seguir. Segundo o regimento interno da PCDF, pode-se afirmar que todos os itens apresentam atribuições do delegado de polícia. Vamos ver. Item 1. Planejar, controlar e executar todas as atividades específicas de cartório. Está errado. Não é o delegado quem faz isso, é o escrivão. Questão de número 8, o item já está errado. Galera, falou em cartório, falou em fiança com base no regimento interno, estamos falando do escrivão de polícia. Lembrando que o delegado é responsável por arbitrar a fiança dentro da sua competência, mas isso não consta no regimento interno. Então, falou de cartório, falou de fiança, falou de atuar em processos administrativos, a gente está falando do escrivão de polícia. Item 2. Providenciar o recolhimento das fianças prestadas. Falou de fiança, falou de escrivão, o item 2 também está errado. E certificar as atividades cartorárias realizadas. Falou de cartório, falou de escrivão, o item 3 também está errado. Então, galera, a questão 8 apresenta 3 atribuições do escrivão de polícia. Observe todas as atribuições do escrivão. Planejar, controlar e executar todas as atividades específicas de cartório. Providenciar o recolhimento das fianças prestadas. Certificar as atividades cartorárias realizadas. Acompanhar a autoridade policial nas diligências externas, quando necessário ao desenvolvimento de atividades cartoriais. Executar os registros das atividades cartorárias. Prestar contas ao chefe imediato do valor das fianças recebidas e custas depositadas, bem como acautelar objetos e valores ausentes, e atuar em processos de natureza administrativa. Essas são as 7 atribuições específicas do agente de polícia. As últimas 3 atribuições são genéricas, que se aplicam aos cargos em geral. Executar outras atividades decorrentes de sua lotação, cumprir e fazer cumprir o presente regimento, regulamentos administrativos e leis em vigor, e desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas atribuições, inclusive executar operações e ações de natureza policial ou de interesse da segurança pública, ou determinados por superior hierárquico e inerente à atividade policial. Galera, se na sua prova falar de preso, de escolta e de recaptura, a gente vai estar falando do agente penitenciário da Polícia Civil. É assim que consta no regimento interno. O nome do cargo hoje é agente policial de custódia. Beleza? Vamos para a questão de número 9, nossa penúltima questão, que diz o seguinte: despachar pessoalmente com o governador e o secretário de Estado de Segurança Pública. Representar a Polícia Civil junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, quando solicitado, e manter o secretário de Estado de Segurança Pública e o chefe do Poder Executivo
informado sobre os eventos de grande repercussão social são atribuições do diretor-geral adjunto da PCDF. Galera, questão 9, o item está errado. Pessoal, quando se deparar com esse tipo de questão na sua prova, se pergunte: quem vai despachar pessoalmente com o governador e o secretário de Segurança Pública? É o 01 ou é o 02? Galera, sua resposta com certeza vai ser o 01. Não é o diretor-geral adjunto, mas sim o diretor-geral da PCDF, quem vai praticar as atribuições que seguem na sua tela. Galera, resolução da questão 9, artigo 102, são atribuições do diretor-geral despachar pessoalmente com o governador e o secretário de Segurança Pública, representar a Polícia Civil junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Esse representar aqui está no sentido de falar em nome da Polícia Civil, prestar esclarecimentos ao TCDF quando solicitado e manter o secretário de Estado de Segurança Pública e o chefe do Poder Executivo, o governador, informados sobre os eventos de grande repercussão social. 4 aí das principais atribuições do diretor-geral da PCDF. Nossa última questão que diz: é a atribuição do diretor-geral manter o controle de lotação do efetivo da Polícia Civil, promovendo a distribuição equitativa e propor medidas com vistas ao remanejamento de pessoal entre as suas diversas unidades. Galera, falou de controle do efetivo, falou de controle da frota geral da Polícia Civil, a gente está falando do diretor-geral adjunto da PCDF. Essa questão ela está errada. Não é o diretor-geral quem faz isso, é o diretor-geral adjunto, segundo o artigo 103, incisos 7 e 8 do Regimento Interno. Olha a resolução da questão 10. São atribuições do diretor-geral adjunto da Polícia Civil despachar as ocorrências lavradas pelo supervisor de dia, levando ela de imediato ao conhecimento do diretor-geral da Polícia Civil, todas aquelas em que há indícios de transgressão disciplinar ou que possam causar repercussão, controlar, fiscalizar e supervisionar a execução da escala e atividades do supervisor de dia da Polícia Civil, manter o controle da Polícia Civil, manter o controle da lotação do efetivo da Polícia Civil, bem como promover estudos com vistas à distribuição de veículos novos e remanejamento de usados, e manter o controle da lotação da Polícia Civil, promovendo a distribuição equitativa e propor medidas com vistas ao remanejamento de pessoal entre as suas diversas unidades. Galera, nessas atribuições do inciso 10 e do inciso 11, acabou as palavras ficando bem aqui, ó. Para não te gerar confusão, saiba que aqui está escrito frota geral. Então, manter o controle da frota geral da Polícia Civil, bem como promover estudos com vista à distribuição de veículos novos e remanejamento de usados, e manter o controle de lotação do efetivo da Polícia Civil, promovendo a distribuição equitativa e propor medidas com vistas ao remanejamento de pessoal entre as suas diversas unidades. Na sua tela, seguem 4 das principais atribuições do diretor-geral adjunto da PCDF. Primeiro, despachar as ocorrências do supervisor de dia, controlar e fiscalizar e supervisionar a escala desse supervisor de dia, e manter o controle do efetivo geral da Polícia Civil e da frota geral da PCDF. Galera, na sua tela segue o gabarito das questões que a gente resolveu nesse nosso vídeo. Questão 1 errada, questão 2 e 3 certas, questão 4, 8, 9 e 10 errada, questão 5, 6 e 7 os itens estão certos. Gostaria de agradecer imensamente, meu muitíssimo obrigado. Esse vídeo eu fiz com a finalidade aí de contribuir nessa sua reta final, para continuar contribuindo com a sua futura aprovação. Espero que eu tenha conseguido, que eu venha conseguir fazer isso. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Em breve você será integrante da Polícia Civil do Distrito Federal.
E é isso mesmo, você vai exercer uma atividade que é muito importante para a sociedade. Você vai fazer parte de uma das melhores, de uma das principais polícias judiciárias do país. Beleza? Forte abraço, sua hora está chegando. Conte comigo, tamo junto.